Fala galera, Final Fantasy XVI está saindo aí, né? E esse vídeo de hoje é sobre como o Final Fantasy, as diferentes evoluções dele podem nos mostrar um pouco da história dos RPGs e das escolas de como se joga RPG. Então bora lá, a gente começa com Final Fantasy 1, galera. No Final Fantasy 1, ele representa aquilo que a gente, né, o clássico, né? O Dungeons and Dragons ali, os jogos de classe. Você tem as classes, todo mundo pode escolher aqui, vou pegar meu personagem, um vai ser ladino, o outro vai ser mago, e aí vamos ver o que, é que eles vão fazer e jogar no jogo, né? Eu vou abrir agora um joguinho rolando mesmo pra vocês verem como é que é. Então, por exemplo, eu tenho esse grupo aqui que eu fiz, onde a gente tem um guerreiro, um monge e 2 magos. Isso aqui é um grupo para o que a gente chama de speedrun, que é quando a galera quer zerar rapidão o jogo, né? Essa aqui é a versão remastered do Final Fantasy 1, então ela é toda bonitona e tal. E aí, no joguinho, a gente vê várias daquelas coisas que são a vantagem de jogos de classe e a desvantagem. A vantagem é que a gente quer jogar de novo, para ver como é que vai ser. Se eu vou atacar com o meu guerreiro agora, vou atacar com o monge, vou usar magia aqui com o mago, e vamos ver como é que vai ser. Né? Então você vê quem é que é mais eficiente, quem não é, você vai aprendendo as habilidades de cada uma das classes e personagens, e quando tem uma nova campanha, um novo jogo, você quer experimentar outras classes, outros personagens. Então nesse jogo aqui é a mesma coisa, no Final Fantasy 1 a graça tá nisso, em que você experimenta essas várias classes, né? E passa de leve, fica mais forte, ganha novas habilidades, novas magias. Então isso é bem o estilo clássico, isso aqui os caras, né, pegaram Dungeons and Dragons, né, com vários criadores de RPG e nasceu os de RPG com isso aí. Agora, quando eles fizeram depois o segundo Final Fantasy, né, fizeram Final Fantasy 2, aí subitamente a gente teve uma mudança nisso aí, galera. O Final Fantasy 2, curiosamente, foi uma diferença, porque eles decidiram que não, esse negócio de classe, essa limitação de que meu personagem só pode isso, só pode aquilo, não interessa, e além do mais, esses personagens só bate, eles não têm história por trás deles. A gente quer personagens com história, que a galera do RP. E aí o Final Fantasy 2 é isso, é essa galera do RP. Você tem os seus personagens aqui, você tem uma história com protagonistas, que são a galera que enfrenta esse vilão aqui, o Imperador aqui, entendeu? E eles têm o nome deles, o Firion, a Maria, o Leon. Você não escolhe classe, no máximo você escolhe o que é que eles vão ser. O que é que eles vão ser, o nome deles. E durante o jogo você vai poder escolher, porém, muita coisa. Mas quando você começa o jogo já começa com bastante, sabe? Tem a apresentação, o drama, a galera morrendo aqui, né, que tá rolando aqui. Ixi, vem em alemão a parada. Depois eu mudo de novo aí. Então tá mostrando a vilinha. E a diferença desse Final Fantasy pro outro é que nesse aqui os personagens ganham os poderes deles de acordo com o que você faz no jogo. Então, se você, por exemplo, usa muita espada, se você usa, por exemplo, muita magia, esse personagem vai ficar melhor na magia. Agora, se esse personagem é magia e espada, ele vai ficar melhor nos dois, mais lento do que um personagem que, por exemplo, use só magia. Então, esse Final Fantasy pegou e fez essa ideia do roleplay ser maior. Você tem muito mais história desses personagens e você só vai customizando eles baseado nessas ações. Porém, essa customização é muito forte, porque você faz realmente o que você quiser. Esse estilo de jogar eles mantiveram pro resto dos Final Fantasy modernos, a partir do 7, onde praticamente cada personagem você pode desenvolver ele mais ou menos como você quer. Só que uma coisa que eles modificaram em relação a esse, que era totalmente freeform, é que eles adicionaram para cada personagem uma característica assim daquele personagem, que ele tem um poder só dele. Isso a gente vai ver meio que depois, nos outros Final Fantasy. Então, no 2 aqui, como eu já falei, vai depender de como você vai desenvolver o personagem. Bora pular pro 3 agora, porque isso aqui a gente pode voltar depois. O 3 eu tenho um joguinho já rolando e dá pra mostrar ele mais fácil. O Final Fantasy 3, ele é onde os caras pensaram, não, esse negócio do pessoal fazer o que bem entender é um pouco demais. Porque aí acaba que o pessoal fazia personagens muito fortes, muito rápido. E o jogo ficava um pouco sem graça, porque tinha muitos truques pra você deixar todo mundo super tora em magia e arma e tudo, e não tinha limitação. Então, quando eles fizeram o Final Fantasy 3, eles pensaram, bora voltar naquela coisa de classe, porém, os jogadores podem mudar de classe o quanto quiser. Isso é o tipo de coisa que a gente podia experimentar mais nos jogos de classe, né? Quando a gente tem jogos tipo Shadow of the Demon Lord, Pathfinder 2, eles dão um pouco disso, que você, quando muda de classe, vai fazer esse multiclass, assim,
ele acontece o tempo inteiro. Porém, aqui no Final Fantasy 3 é muito mais louco, porque a ideia não é de que você tá passando certos levels e muda para outra classe. Você muda a hora que você quiser, para a classe que você quiser, pro desafio que precisa. Então, nesse caso aqui, olha aqui, eu tenho essa galera aqui, que eu fui tentar abrir um baú que tem um monstro aqui muito tora. E aí eu apanhei, sacou? Não deu muito certo. Então eu tive que mudar a classe. Esse aqui é o chefe, um boss aí que vai rolar. E aí eu peguei o meu grupo e botei esse aqui. Eu botei um paladino, um geomancer, um dragon. Não, esse aqui é um guerreiro, um Dark Knight. Dark Knight, aqui é um tipo um viking. E se eu quiser, eu vou lá e mudo a classe deles. Eu vou aqui no Jobs, pego aqui, por exemplo, a Kira e mudo a profissão dela para cavaleiro da Onion Knight, que é uma parada especial, dá pra fazer um vídeo disso. Ranger, cavaleiro, Evoker, essa coisa. Eu simplesmente vou e mudo, galera, e acabou. Ela é equipada com as coisas novas e tal. Então, a rejogabilidade desse Final Fantasy 3 aqui é intensa. O Final Fantasy 5 é igualzinho, por sinal, tá? Os dois têm essa ideia de que você pega as classes, muda a hora que precisar e vai e experimenta um novo tipo, entendeu? Então, eu vou com esse grupo aqui, tento enfrentar esse chefe aqui, e vendo o que dá. Como eu tava fazendo um speedrun aqui nesse save, eu não tô equipado idealmente para enfrentar esse chefe, não. Então vou apanhar pra caramba. Mas aí vou contando enquanto apanho. Então, no caso, eu fiz esse grupo aqui. E esse grupo não tá optimizado para enfrentar, por exemplo, esse chefe. E eu vou ter que experimentar com as várias classes até fazer isso. Esse tipo de experimentação das mecânicas dentro do jogo é uma coisa que nos RPGs a gente não faz quase nunca. A gente sempre tem RPG onde escolhe uma classe e morre naquela classe, ou talvez faz um multiclass, mas é tudo muito fixo o teu personagem. E o Final Fantasy 3 e o 5 não, eles mostram um jogo onde você tem a história dos seus personagens e esse elemento de mudar a classe a hora que quiser, os jobs. Dá pra experimentar isso numa mesa? Dá, e eu acho que a gente devia, viu? Porque é um modelo interessante de se jogar. Como é tradição do Final Fantasy de não ter conexão entre nenhum jogos, quando eles fizeram o 4 aqui, ele voltou a ter o foco na história dos personagens. O 4 e o 6 são meus favoritos, tá? O 6, ele é o ideal do ponto de vista do o jeito que o 6 faz é o que ficou todos os outros Final Fantasy. Porque o 6 fez o seguinte, ele fez que você tem aquele modelo do Final Fantasy 2 que você pode melhorar, especialmente magia, habilidades especiais, porém você tem habilidades só do personagem específico, e além disso você tem coisas que todo mundo pode melhorar ao mesmo tempo, customizar, super customizável. Então é uma mistura de todos os mundos. O Final Fantasy 4 não, que eu também não tenho nenhum jogo rolando nessa versão nova aqui deles. Só que nele também o foco é RP, então ele começa com uma história enorme. Cada personagem é uma classe específica. Se rola mudança de classe, elas rolam por causa da história do personagem. Esse Final Fantasy aqui, ó, quem não jogou, ele é maravilhoso. Ele conta a história de um cara que começa como Dark Knight, lá do Negro da Força. É mandado pra matar uma vila inteira e tal. E é a história da redenção dele, entendeu? Quando ele vai, não, chega, eu não quero mais isso. E se torna um herói, muda de classe nesse sentido pra virar um outro herói e tal. Todos os outros personagens mantêm a mesma classe o tempo inteiro. Então esse é um jogo que seria mais o clássico do RPG quando a gente joga, né? Esse tipo aqui de Final Fantasy. Então você vai vendo a história dele, depois você vai jogar com ele, depois ele vai, né, encontrar outros colegas de outras classes. E a variedade do grupo é só a variedade que a história proporciona. Então se o bardo tá contigo lá e depois sai, beleza, agora você vai jogar com um novo NPC que chegou, que é, sei lá, mago, por aí vai. Não tem modificação aqui. Como eu falei pra vocês, o 5, o 5 ele é o 3 turbinado, tá? Eu não vou nem abrir ele agora não, porque eu vou direto pro 6. E o 6, que é pra fechar o vídeo de hoje, o 6 é aquilo que se tornou todos os Final Fantasy. E eu vou pegar um jogo que a gente tem gravado aqui. Se eu não me engano, era até... Deixa eu ver aqui, pera aí, vamos lá. Mostrar pra vocês. Pois é. Tô vendo que eu vou ter que fazer Não queria recortar o vídeo, eu vou ter que. Porque tá enrolando pra download. Aqui. Beleza, então pra fechar a gente tem o 6. O 6, como eu falei, o foco é na história dos personagens. E nele, só que você pode customizar as habilidades para além do que o personagem especificamente tem. Então ele junta a liberdade do 2 com as potencialidades de RP do 4 e dos outros, né? E nesse sentido você tem aqui, por exemplo, o cara que é ladrão. Então ele é um ladrão, ele consegue roubar.
Mas quando você ganha magia, todo mundo pode aprender magia também. E uma coisa que é muito legal no 6, que os outros não tem tanto, mas isso é porque o 6 tem muitos personagens, é que ele permite você trocar todos esses personagens que você tem, sabe? Você tá aqui com Loki, a Terra, mas depois você vai ganhar mais outros heróis e você vai poder experimentar com eles e jogar com esses outros heróis também e ver como é que é. Então isso também gera uma certa rejogabilidade, se bem que não tanto quanto o 3 ou o 1 até, onde você tenta, tipo, vencer o jogo mais rápido, vencer mais eficientemente, experimentando outras combinações. Aqui as combinações não variam tanto. Esse é um problema que todos os outros Final Fantasy, inclusive os atuais, têm. A rejogabilidade é um pouco menor por causa disso. E isso vale para os nossos RPGs também. Se a gente não toma cuidado como a gente prepara eles, os jogadores não vão querer repetir a nossa mesa. Então fica essa dica aí, galera. Espero que tenha sido um vídeo interessante para vocês. Esse tie-in de Final Fantasy e como a gente joga um RPG de mesa.